Obrigado, doutor Antônio. Obrigado pelo convite, doutor Paulo. Aproveito a oportunidade para agradecer todos os médicos hospitalistas do Hospital da Cruz Vermelha. Eu poderia até terminar essa palestra copiando as tuas palavras, que é um sonho ter um médico hospitalista para nós ortopedistas. Mais do que isso, seria eu ter um anestesista, tá certo? Para as minhas cirurgias, para poder operar a qualquer hora que fosse possível. Tá? E coube a gente falar sobre as nossas experiências, ou a experiência de comanejo de pacientes ortopédicos, com vocês, hospitalistas. O primeiro slide é apenas para dizer o que é a ortopedia. Ele foi definido em 1741 por Nicholas Hendry como a arte de prevenir e corrigir as deformidades na criança. A própria palavra ortopedia ela deriva de duas palavras de origem grega, ortos, de reto, e paidos, de criança. E por isso ela é demonstrada aqui como essa árvore torta, amarrada a um alicerce reto, porque ela se baseava no tratamento das deformidades na coluna e das deformidades dos ossos infantis, através de trações e imobilizações. A traumatologia ortopédica já é uma doença, né, da nossa sociedade, dos esportes, da violência, e ela faz parte de 60% dos nossos casos. E ela não estuda só a anatomia, estuda também a biomecânica, o alinhamento dos membros, a correção dos desvios angulares nos 3 eixos, corrige também as assimetrias, estuda a fisiopatologia, hoje muito comum no esporte, as lesões musculoesqueléticas, a fisiologia no paciente traumatizado, junto com o cirurgião do trauma, quando nós fazemos a fixação precoce das fraturas, ou às vezes naquele paciente borderline, instável hemodinamicamente, o controle de dano ortopédico. Então, o politraumatizado é a grande atuação do ortopedista junto com o cirurgião de trauma. E o médico hospitalista. Aprendi na semana passada com o Dr. Paulo Paim, que em agosto de 1996, o Dr. Robert Watcher descreveu o médico hospitalista. Aquele médico que se dedicava, após o término da sua residência, em cuidar dos pacientes hospitalizados. Uma grande apresentação do Dr. John Nelson, que eu não tenho na literatura dos nossos casos, mas, enfim, ele apresentou vários artigos a respeito de diminuir o tempo de hospitalização, consequentemente, reinternamentos, consequentemente, as complicações. E quais seriam as funções desse médico hospitalista? Seria a qualidade do paciente no atendimento, a segurança do paciente e também a utilização de boas práticas, baseado em evidência no manejo desses pacientes. E quantos pacientes nós avaliamos aqui? No período de janeiro de 2015 a setembro de 2016, a Daiane, agradeço, tá certo, as informações, 230 pacientes foram internados pelos médicos hospitalistas com um problema ortopédico. Eram fraturas do membro superior, fratura dos membros inferiores, as luxações e as infecções. Obviamente, gostaria de ressaltar novamente, como apresentado no primeiro slide, estamos falando dos pacientes de trauma ortopédico. E um caso de janeiro de 4 de janeiro de 2015, então logo no começo da avaliação e implantação dos médicos hospitalistas, um paciente de 89 anos, vítima de queda do mesmo nível, no dia 3 de janeiro, foi internado e avaliado em outro hospital, foi encaminhado ao nosso hospital, a ortopedia avalia, foram solicitados os exames, existe uma breve história de exames, de história mórbida pregressa desse paciente com outras doenças, a própria idade já diz a respeito do paciente de alto risco e, obviamente, outras doenças associadas, anemia também, e o diagnóstico feito por ortopedista. Logo após a avaliação da ortopedia, a evolução do médico hospitalista, aqui com mais detalhes, não só da história clínica, do exame físico geral, das doenças e as comorbidades, o uso dos medicamentos, exames pregressos e o diagnóstico e a orientação. No mesmo dia em que a ortopedia fez a avaliação. Há um preparo desse paciente e, em seguida, a ortopedia planeja a cirurgia. Isso faz com que a gente tenha segurança em oferecer para esse paciente e seus familiares o tratamento mais precoce possível. E o planejamento da ortopedia não é o planejamento da doença clínica, é o planejamento do que eu posso fazer para mobilizar esse paciente o mais precoce possível, entendendo a localização da fratura, entendendo a qualidade do osso, entendendo as outras doenças que o paciente tem. No mesmo dia, no final do dia,
o paciente foi submetido à fixação dessa cirurgia. Outras vezes, nós substituímos essa articulação. E, após ela fez o pós-operatório um dia na unidade de terapia intensiva e recebeu alta um dia depois, com as orientações clínicas, o retorno ambulatorial, as orientações fisioterápicas e da parte clínica. E como é que era no nosso hospital, antes, Paulo, de vocês, médicos hospitalistas? Se tiver algum anestesista aqui, eu digo, nós éramos considerados do mal. Toda vez que você quebra um protocolo, toda vez que você você entende da emergência ortopédica, mas você não entende das doenças ou outras comorbidades, os anestesistas eles têm por direito fazer várias perguntas que muitas vezes estão além do nosso conhecimento. Afinal de contas, muitos dizem, né, que anestesista e ortopedista, a diferença é que o ortopedista precisa ser forte, né? E como é que era isso? Isso era uma luta, realmente era uma luta. Vocês não entendem o que é operar uma senhorinha num fim de semana. Muitas vezes é uma emergência, é uma urgência, tem que operar. Então, nós vamos ver na literatura se realmente precisa. Após os médicos hospitalistas, Paulo, nós não estamos mais sozinhos, frente aos anestesistas. Não é isso? Por isso, eu gosto dos hospitalistas. E poderia aqui terminar, né? Gosto de vocês. Afinal, não é isso, pessoal. É que o médico hospitalista, ele nos ajuda e muito. E o cancelamento da cirurgia que antes ocorria, hoje praticamente não existe. E uma coisa que eu estava lembrando ontem, na quinta-feira, quando eu estava operando a paciente, lembrei quanto tempo faz que eu não peço reserva de sangue para os meus pacientes de idade que fraturam o fêmur proximal. Uma rotina em outros hospitais em que eu opero e que eu não tenho médico hospitalista. E peso aqui, divido com vocês, que muitas vezes, na ânsia e preocupação com o paciente a respeito do estado geral que está num paciente em recuperação, indicava a transfusão de pelo menos uma unidade de papa de massa. Hoje, praticamente, não vejo isso nos nossos pacientes ortopedistas, porque eu tenho uma segurança em que o nosso médico clínico, o anestesista tem uma segurança em que o paciente vai ser acompanhado no pós-operatório. Então, médicos hospitalistas, nós gostamos mesmo de vocês. O que é, tá certo? E o que é? É isso. E o que é? Mas isso são as minhas opiniões. Mas será que isso é verdade? O que é que a literatura nos diz? Eu tenho meio receio, mas vamos ver aqui. O comanejo do hospitalista e ortopedista. A Pinzura e colaboradores publicou, em 2009, na revista Orthopedics, 86 pacientes consecutivos que foram tratados juntamente, ou cogestão, comparou com 54 pacientes retrospectivos, cirurgias similares, pacientes de alto risco, outras doenças. Estratificaram eles em grupos com a severidade da doença e o risco da mortalidade. Avaliou o tempo de internamento, custo, mortalidade intra-hospitalar ou no hospital, necessidade de UTI e suas complicações. E ele sugeriu que o atendimento proativo, cooperativo, co-manejo desse paciente de alto risco submetido a cirurgia de reconstrução em extremidades inferiores melhoram em número a qualidade, tá certo? E a eficiência no tratamento desses pacientes. Esse outro artigo eu só quis trazer porque publicado no Journal of Joint Surgery por e colaboradores a respeito do custo do tratamento desses pacientes com fraturas do quadril. Ele é um problema pela sobrevida hoje, pela longevidade, custo, mortalidade e alta morbidade. Anualmente, em 2011, 10 bilhões de dólares anuais são gastos para esse tratamento, com uma mortalidade que varia de 12% a 37%. A revisão sistemática mostrou, em 21 mil pacientes, relatou que a demora no tratamento dessa fratura pode aumentar a mortalidade até 32%. Estamos terminando. 2 slides. E o que eu quero dizer para vocês? Cada macaco no seu galho em termos de especialidade. Se eu for usar uma palavra do professor John Nelson, eu diria assim, satisfaction. Satisfação do paciente, satisfação do médico ortopedista, satisfação do médico hospitalista e uma segurança para o anestesista. Quais são as considerações que eu gostaria de discutir com vocês, se houver tempo? Primeiro, a ortopedia não é só cirurgias de urgência ou emergência. Existem cirurgias eletivas. Quando nós devemos utilizar o manejo ou o comanejo desse paciente? Em quais pacientes? Aqueles pacientes que têm lesão isolada e não têm outras doenças, isso é válido?
porque nós temos que pensar no custo, obviamente, do tratamento desse paciente. As equipes precisam ter interesse como conjunto. O paciente, é o hospital, é a gestão, é o convênio também. Precisa ter reuniões para discutir os casos, precisa formar protocolos. E, Paulo, nós precisamos de números, não é isso? Se nós vamos avaliar tempo de internamento, número de complicações, número e incidência de reinternamento, custo, morte ou outras situações. Obrigado, pessoal. Nós temos agora 10 minutos para perguntas, então vou abrir a sessão para perguntas da plateia. Bom, vou ter uma pergunta do Dr. Nelson. Hi, so sorry for those who don't have the translation on. So in the U.S., this is going pretty well, co-management. It's most common with hospitalists and orthopedic physicians. And one of the issues, though, that comes up is defining who does what and making sure that co-management isn't just a way that others get the hospitalists to do the dirty work. So there's some places where when the hospitalists begin serving as admitting and attending physician for hip fracture patients, the orthopedic doctors start to evaporate a little bit, and they'll do the surgery, but they maybe take longer from the time of admission to the OR. It's a little longer than if the orthopedic doctor admitted the patient himself or herself. And the post-op care, they might not see the patient every day following surgery, whereas that would have been standard previously. Now they say, well, the hospitalist will see him. I don't need to come in on Saturday anymore. So have you had any of you, not just in orthopedics, but is there any experience around these sort of issues of who does what and who has to do the kind of less satisfying, less gratifying part of the work? Eu acho que mais do que a gente dividir responsabilidade, eu acho que não é dividir só a autoridade e quem é que vai, no final, manejar esse paciente. No nosso hospital, nós não temos grandes problemas. Eu digo, e fico até apreensivo, Paulo, porque muitos dos nossos médicos hospitalistas já sabem qual é a rotina dos nossos pacientes operados das cirurgias do quadril. Digo que tenho até medo e apreensão por dizer que pode chegar o momento em que o médico hospitalista não vai precisar do médico ortopedista do plantão. Ele vai internar, ele vai chamar o ortopedista, porque ele sabe como manejar esse paciente e vai prepará-lo. Porque ele dá alta, ele já prescreve o medicamento analgésico, ele já prescreve o medicamento de profilaxia da trombose venosa profunda, conhecendo os riscos que esse paciente com outras doenças associadas podem vir a ter se usar o medicamento por mais tempo. Então, nós, da ortopedia, fazemos aquilo que nós conhecemos, que é operar. Mas já pegando o gancho aqui, hoje, depois da aula, e é muito interessante, eu, ortopedista, vendo aulas de clínicos e de um cirurgião, nosso chefe, doutor Jerônimo, fiquei até apreensivo sobre exames cardiológicos. Eu já não vou mais procurar cardiologista, porque vão querer me operar ou vão colocar um stent. É que a ortopedia é um pouquinho diferente. A traumatologia é um pouco diferente em relação às outras especialidades cirúrgicas, porque nós só corrigimos a lesão anatômica. É possível tratar de forma conservadora? É claro que é, mas esses riscos são muito maiores da imobilização, não de morrer de uma lesão da perna, mas de morrer de uma lesão do ilho paralítico, de uma infecção pulmonar, uma escara de decúbito, uma infecção urinária, diabetes descontrolado e dor. Posso dizer que, nesse período de 1 ano e pouco dos médicos hospitalistas, Paulo, nós tivemos 2 casos de óbitos que eu lembro de fraturas do quadril, ou fraturas do fêmur proximal, que não conseguimos operar. Ou seja, o paciente chega em tal estado que, nessas primeiras 24 horas para avaliar, quando o paciente quer ir para o centro cirúrgico,
o paciente morreu de aspiração, foi o caso. Uma paciente que já era minha, que eu já tinha operado alguns anos antes de um fêmur proximal, estava para ser operado no dia, e o paciente foi, numa manhã, para a UTI, e na UTI ela fez um vômito fecaloide, aspirou, parece, a doutora Muriel estava com a gente, cuidava desse paciente na época, e não pudemos operar. E outro paciente foi durante o dia do internamento na noite. Mas a nossa experiência com vocês, ela nos faz sentirmos seguros, e a equipe se sente satisfeita, usando a palavra do professor John Nelson. Tá? O paciente se sente satisfeito, a mobilização, a família se sente satisfeita pelas orientações. Eu acho que todos aqui, quando precisarem internar, quando tivermos um médico hospitalista, um médico da cirurgia geral, uma nutricionista, um fisioterapeuta, em atenção a esse paciente, sem dúvida ele será melhor. Mas isso tem custos, isso tem exames, não é isso? E alguém vai ter que depois, tá certo, pagar por isso. E o quanto nós podemos melhorar? Talvez seja evitar as complicações, diminuir o tempo de internamento, evitar reinternamento, o paciente ser acompanhado no pós-operatório. Obrigado, Giro. Não sei se os colegas querem colocar. Bem interessante essa colocação, e realmente essa questão das responsabilidades. Né? Muitas vezes os pacientes cirúrgicos, como até mesmo o Dr. Giro ali comentou, né, em relação às comorbidades desses pacientes, que muitas vezes dificultam o nosso manejo. Como o Dr. Giro falou, a gente sabe operar, a gente sabe tratar e manejar uma complicação. E esse canal de comunicação, né, bem estreito em relação aos hospitalistas, temos aqui o caso da doutora Luciana Bivan, que é especialista em complicações cirúrgicas, sempre cai para ela, especialista em fístulas, e muitas vezes esse canal de comunicação nós conseguimos salvar esse paciente fazendo uma cirurgia precoce, porque o manejo conjunto possibilitou identificar um abscesso abdominal, uma fístula precoce, que muitas vezes o hospitalista ainda não tem aquela prática, aquela experiência para identificar isso. Por isso que esse canal de comunicação é importante. E a busca ativa dos casos. Muitas vezes, internos casos dos próprios hospitalistas, e nós, como rotina, identificamos o paciente antes deles verem. Quando eles pedem o parecer, já está operado. A gente falou, o paciente já operou. Poxa, mas são rápidos? Não, porque a gente tem uma busca ativa desses casos. Né? E a questão da própria avaliação pré-operatória. Nós fazemos uma avaliação pré-operatória em conjunto com eles, onde nós não pedimos avaliação cardiológica. Os próprios médicos hospitalistas fazem toda essa avaliação para nós e nos entregam o paciente prontinho. Ó, só opere, só faça o que você tem que fazer. Então, esse canal de comunicação é bem importante, e essa divisão de responsabilidades também. Paulo? Com os cirurgiões, dentro desse, professor John, com essa interação com os cirurgiões, nós, os hospitalistas, aprendemos a fazer diagnóstico de hérnias de Petersen, né, que é uma complicação de cirurgia bariátrica, e temos identificado, né, Francisco? Tá? Isso é a troca, o intercâmbio de experiência vai fazendo também um especialista aprender o melhor analgésico que o ortopedista gosta de usar e que ele tem resultado, e vai aprendendo aquilo que aquele cirurgião, a experiência do cirurgião e como ele quer que se maneje esse paciente. Mas eu acho que o importante, John, de se colocar é que nós conseguimos, dentro do nosso modelo no hospital, fazer com que o hospitalista seja o médico que está ao lado do paciente, na cabeceira do paciente, cuidando dele. Né? Então, por isso que o Dr. Giro, o Dr. Francisco, né, falaram de uma forma tão tranquila que esse paciente, que nem como o Dr. Giro falou,
esse paciente, muitas vezes, o hospitalista dá alta, né, o hospitalista ele já faz o perioperatório, ele já livra esse paciente do risco cirúrgico, fazendo os exames, né, e já aciona no grupo o ortopedista perguntando quando que ele vai operar, quando que ele quer operar, qual o horário que ele quer operar, para a gente deixar esse paciente de jejum para ele operar. Então, na verdade, nós não temos esse conflito, né? O que tem é o foco no paciente e cada um dos médicos sabendo o seu território, sabendo aquilo que ele faz, né? Então, o ambiente que se tem é um ambiente de harmonia, um ambiente de colaboração, onde o paciente é o foco. Eu vejo que não existe conflitos, não existe briga de poder pelo paciente, sim uma colaboração saudável. Obrigado, Paulo. Não sei se temos tempo para fazer uma última colocação, porque acho que a colocação do Dr. Nelson é extremamente pertinente. Vocês têm um clima extremamente cordial, mas existem, de fato, e temos que reconhecer instituições onde o comanejo é problemático, né? Então, acho que a resposta para isso é ter regras claras, né? As regras do jogo têm que ser muito claras e, enfim, como eu disse anteriormente, tive a oportunidade de conhecer algumas experiências, alguns hospitais onde foi criado um manual de comanejo. Eu até compartilhei com o Paulo, em determinado momento, esse documento, um documento muito interessante, onde se define exatamente o nível de responsabilidade de cada time, né? Tomara que vocês nunca precisem desse manual, mas esse manual que vale a pena conhecer, de repente, poderíamos compartilhar por e-mail com quem tiver interesse, né, depois do evento, com o maior prazer. Mas individuando quais são os contextos de atuação do comanejo. Porque comanejo passa por um entendimento que pode ser muito pleomorfo, muito variado, né? Algumas instituições podem entender por comanejo, por exemplo, só apenas uma avaliação pré-operatória. Nós sabemos que comanejo é muito mais que uma avaliação pré-operatória. Esse é um dos contextos. Outro contexto é o cuidado das condições clínicas do paciente cirúrgico. Outro contexto é o cuidado das complicações pós-operatórias do paciente cirúrgico. Outro contexto é a supervisão de segurança, onde o hospitalista entra como garante, né, dos protocolos de segurança de TVP, profilaxias, várias dentro do hospital. Tem um contexto que eu costumo chamar de comanejo inverso, onde, ao contrário, é o clínico que precisa do cirurgião. Então é interessante, porque muitas vezes o próprio clínico tem que ter um acesso fácil e rápido para resolver questões cirúrgicas no paciente dele. Nem sempre, em todas as instituições, esse acesso é tão fácil como na instituição de vocês. Então, em alguns hospitais, chegam a adotar o termo de desova de paciente, né? As equipes cirúrgicas desovam os pacientes para as equipes clínicas. Então, esse é um risco. É muito bom que vocês não tenham isso aqui, mas o segredo passa para a definição de regras claras do jogo. Bom, então, acho que eu daria por encerrado. Acho que estamos todos animados de entusiasmo, de otimismo, graças aos nossos palestrantes. E é realmente um case de sucesso, em função daquilo que eu disse. Nem em todo hospital esse comanejo funciona de forma tão harmônica, né? Então, parabéns. E, bom, eu cederia já a palavra para as próximas palestras. Obrigado.